A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Berti, nós estamos aqui para a conclusão do primeiro trimestre de 2020 nas lições bíblicas dos adultos, estudando esse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. Chegamos, portanto, à nossa última lição, a lição número 13. As 12 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em uma playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado durante todo esse trimestre, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. E a sua companhia, obviamente, é muito importante em cada uma das aulas e nós esperamos, claro, a sua companhia no próximo trimestre, querendo Deus, onde estaremos estudando um tema também muito importante, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema do nosso próximo trimestre e, é claro, nós esperamos a sua companhia. A nossa lição número 13 tem data de 29 de março de 2020 e o nosso assunto hoje, o novo homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo, Efésios 4, e verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, João 3, do verso 1 ao verso 16. O nosso objetivo geral nessa aula, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Muito bem, vamos concluir aqui a nossa parte introdutória. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Muito bem, então está aí a nossa introdução. Nós vamos agora adentrar aos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, então deixe aqui o seu like, seu joinha, seu gostei como forma de gratidão. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe essa aula nos seus grupos de WhatsApp. Nós sabemos que estamos vivendo no Brasil, em boa parte do mundo, um período de quarentena, de confinamento. É muito importante investirmos bem esse tempo disponível e uma das maneiras de investir bem é investir no estudo da Palavra de Deus. Então compartilhe essa aula nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e também deixe o seu comentário aqui na timeline do YouTube, nós lemos todos os comentários. E lembre-se de ser um inscrito no canal EBD, os inscritos recebem de primeira mão as atualizações semanais. O nosso tópico 1 tem por título o nascimento do novo homem. Aqui são 4 subtópicos no tópico 1 e o título o nascimento do novo homem. Um critério para alguém estar aqui nesse mundo é ter nascido através do processo natural do relacionamento de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe. E no mundo espiritual, da mesma maneira, a necessidade de um novo nascimento, para que alguém pertença então ao reino espiritual, ao reino de Deus. Jesus conversou sobre esse tema com Nicodemos, o texto é João no capítulo 3, e eu destaco aqui o verso 3 e o verso 5, duas expressões que nós temos em ambos os versículos. O Senhor Jesus vai dizer: quem não nasceu de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Então quem ainda não experimentou o novo nascimento, ainda não viu e não entrou no reino de Deus. Nós temos a igreja organização, ela tem o seu valor, mas nós temos a igreja organismo. A igreja organismo é o conjunto de todos os salvos, é o corpo de Cristo. E o critério para ser corpo de Cristo é nascer de novo, porque quem não nasceu de novo não viu e não entrou ainda no reino de Deus. Então, esse comentário inicial para nós resumirmos agora os subtópicos, e o primeiro deles, nascido não do sangue nem da carne. Nós temos no segundo parágrafo a seguinte leitura: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai.
Muito bem, então dois comentários importantes aqui. O primeiro deles é que já ficou bastante claro a importância do novo nascimento, porque quem não nasceu de novo, eu reitero mais uma vez, não viu e não entrou no reino de Deus. Avançando um pouco mais, daí também a importância do arrependimento, da mensagem do arrependimento, que aqui eu chamo a atenção mais uma vez para um aspecto muito significativo. O precursor do Senhor Jesus, que foi João Batista, a sua mensagem era: arrependei-vos. O próprio Cristo, quando deu início ao seu ministério, a mensagem era: arrependei-vos. E o primeiro que pregou na época da graça, Pedro, que trouxe um sermão ali registrado em Atos, capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, a conclusão do seu discurso, quando as pessoas disseram assim: e o que nós devemos fazer? Ele disse: arrependei-vos. Então, se o precursor de Cristo, o próprio Cristo, e o primeiro que pregou na época da graça, pregou a mensagem do arrependimento, essa é a grande mensagem. E nós precisamos continuar pregando a mensagem do arrependimento. Por quê? Porque através da mensagem do arrependimento, quando alguém recebe positivamente essa mensagem e dá uma resposta positiva a essa mensagem, é que se inicia então o processo do novo nascimento. Daí a sua importância. E a segunda e última colocação nesse primeiro subtópico, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. Então, destacar aqui o papel do Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o papel do Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos ser sal, precisamos ser luz, pregar primeiro aos olhos, ou seja, através do exemplo das nossas vidas, aproveitar as oportunidades. Esse é o nosso dever, o cumprimento da grande comissão. E quem convence é o Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse texto está em João capítulo 16, dos versos 8 ao 11. O segundo subtópico, nascidos de Deus. Aqui temos na parte final: tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Daí o texto de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é uma recalchutagem, não é uma melhoradinha, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa nova criatura tem uma nova maneira de falar, tem uma nova maneira de se comportar, tem uma cosmovisão, ou seja, visão de mundo diferente, olha com os olhos de Deus, é tudo novo. E eu destaco entre esse tudo novo uma nova maneira de pensar. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse período principalmente de tanta notícia ruim, o Evangelho continua sendo as boas novas, a boa notícia. E a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. E a Bíblia traz uma relação daquilo que deve ocupar o nosso pensamento, a nossa mente. Filipenses 4:8. Anote esse texto, faça a leitura e coloque em prática isso. Então, entre outros ensinos dentro do período que o Brasil e o mundo está vivendo, significa ser informado, sim, é importante ser informado. Agora nós temos que tomar cuidado com o excesso, com o exagero concernente a mensagens negativas, a notícias negativas, porque esse texto que eu citei diz: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Então precisamos exercer uma vigilância concernente aos nossos pensamentos. Muito bem, e na sequência diz: logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. O texto citado aqui de João 1,12 é: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Por quê? Não são todos filhos de Deus? Não, são criaturas. Essa é uma visão do mundo, de que todos são filhos de Deus, mas a visão bíblica é que a grande comissão, que envolve Marcos 16,15, é para ir e pregar o Evangelho a toda
a criatura, para que a criatura, dando uma resposta positiva, possa se transformar e ser filho, filha de Deus. Por isso é muito perigoso aquela mensagem que no final vai dar tudo certo para todos, Deus é amor, todos os caminhos levam a Deus. Nós temos um alerta repetido em Provérbios 14, 12, Provérbios 16, 25, ambos os provérbios dizem a mesma coisa: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então, na verdade, só existe um caminho que leva ao Pai. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através do único mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Terceiro, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O texto da grande comissão que eu citei aqui, Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a sequência, o verso 16, vai tocar nesse ponto aqui da lição que nós estamos. O que é? Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele é uma ordenança, e duas ordenanças foram deixadas à igreja do Senhor Jesus Cristo na terra: o batismo e também a participação da ceia. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Lembrando sempre que Jesus só é Salvador exatamente de quem ele é Senhor. E o quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. Nós já mostramos aqui nessa aula que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele é, então, o responsável por operar o novo nascimento. Por isso, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então, duas questões aqui também. A primeira delas, a questão que o nome é Espírito Santo. Por quê? Espírito Santo. Porque a primeira coisa que ele começa a operar na vida de quem ele está agindo é a santificação, que é um tema que nós vamos concluir essa lição. O tópico 3 vai falar a respeito especificamente da santificação. Então vamos deixar esse comentário para lá, apenas chamar atenção para este ponto aqui, inicialmente, e o outro ponto, a palavra aqui é arrependido. A atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Nós já falamos aqui a respeito da mensagem do arrependimento, então avançando aqui um pouquinho mais, dizer o seguinte: arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. Há pessoas que têm um remorso, não um arrependimento, e é diferente. Qual é a principal diferença? No remorso, a pessoa fica triste com as consequências do pecado. Por quê? Gálatas 6, verso 7 diz: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. O homem individualmente, uma cidade, um estado, um país e o mundo de uma maneira geral. Existe uma consequência. E no remorso a pessoa fica triste com as consequências do que aconteceu. Agora, no arrependimento, a pessoa fica triste com o pecado. Ela quer andar em novidade de vida. Então esse é o genuíno arrependimento. E existe um texto que ilustra muito bem isso, que é Provérbios 28, 13, que tem duas palavras chaves. Anote essas duas palavras. O texto diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então as duas palavras-chave são confessa e deixa. O genuíno arrependimento é o quê? Confessar e deixar, abandonar, passar a andar em novidade de vida. Então não é confissão e pecado novamente, mas é confissão e o abandono daquela determinada prática de pecado. Porque quem é nascido de Deus ainda peca, mas não vive na prática do pecado. Esse assunto vai ser aprofundado daqui a pouco. Com isso nós concluímos aqui um resumo claro, prático, bem objetivo do nosso tópico 1. Já podemos avançar então. Tópico 2, a justificação do novo homem. Aqui são 3 subtópicos que são introduzidos com o seguinte comentário:
O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. E existe um texto que deixa isso bastante claro, que é Romanos capítulo 5 e verso 1, que diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado é a sequência aqui do comentário. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Por que o tribunal de Deus? Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas o mesmo Deus que é amor, entre os seus atributos, ele é 3 vezes santo também. As duas referências estão: 1 de João capítulo 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Isaías 6, verso 3 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, dentre os atributos divinos, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Por isso que aqui é mencionado o tribunal de Deus. E por isso precisamos da justificação pela fé, não através das nossas justiças, que são como trapos de imundície, mas através da justiça do Senhor Jesus Cristo. É disso que trata aqui esse tópico. Vamos resumir então os subtópicos. O primeiro deles, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, dizem o seguinte: pela graça, ou seja, favor imerecido, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. O verso 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é mérito humano. Então é isso que é importante entender aqui nesse ponto da lição. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Elas o quê? As nossas obras, no que diz respeito a angariar a salvação. Isso está em Isaías 64 e verso 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Bom, então já está claro que nós não somos salvos por obras, mas somos salvos por graça, favor imerecido, através da fé, e receber pela fé aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, através da sua justiça, sermos justificados. Tudo isso já está claro. Agora, é importante, são importantes as boas obras? Sim. Tiago 2, 26, ele vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. E o próprio Senhor Jesus, anote, é importante, Mateus 25, do 31 ao 46, ele vai falar a respeito de obras e ele vai dizer: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Senhor, quando te vimos com fome? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Senhor, quando foi que vimos o Senhor com sede e demos de beber? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, estavam fazendo a mim. Então é um texto muito importante. Qual é a diferença? O salvo, ele não tem boas obras para ganhar a salvação. Ele já foi salvo mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas se ele é um salvo e a sua fé é genuína, será traduzida em boas obras no seu dia a dia, porque a fé sem obras, ela é morta. O segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. Então nós somos perdoados. Por isso que é importante não dar ouvidos ao diabo. O diabo significa acusador. Às vezes Deus já nos perdoou e nós não nos perdoamos. Lembre-se que ele é um acusador e ele vai querer continuar acusando. Mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o Senhor nos justifica, o Senhor nos perdoa, mas é muito mais esse perdão que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Nossa situação jurídica. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Glória a Deus. Então, um ensinamento prático muito importante a ser extraído daqui, tendo em vista que nós fomos beneficiados e somos beneficiados com o perdão de Deus, é que o maior incentivo que existe para sermos pessoas perdoadoras é justamente esse entendimento, que assim como devemos liberar perdão, é porque pelo entendimento que nós precisamos do perdão de Deus assim.
como o nosso irmão, como o nosso próximo, precisa também do perdão de Deus e do nosso perdão. Então somos pessoas perdoadoras e misericordiosas pelo reconhecimento que também precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. O Senhor Jesus, na oração mais conhecida que existe na terra, a oração do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, ele conclui essa oração nos versos 14 e 15, dizendo: se vós perdoardes, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vós não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então quem ora a oração do Pai Nosso e não perdoa, está orando a sua sentença de morte. Então um grande incentivo para sermos pessoas perdoadoras. Muito bem. Aqui, introduzindo agora o terceiro e último subtópico, quando falamos a respeito dos atributos de Deus, da justiça, da santidade, do amor, nós podemos concluir dizendo que o que ocorreu na cruz e que trouxe o nosso perdão, ali foram unidos a justiça e o amor. Amém? O terceiro subtópico, o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. O nosso Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e por causa disso, alguns de nós, ampliando um pouco mais o que disse agora há pouco no subtópico anterior, temos dificuldade de perdoar porque não conseguimos esquecer. Mas o nosso perdão significa não cobrar mais aquilo que nós dissemos que já está perdoado. Então um casal diz, um cônjuge para o outro: olha, eu te perdoo, mas é só ter algum desentendimento, desenterra de lá de trás e traz tudo à tona novamente. Houve ou não houve o perdão? Perdão é não cobrar mais uma conta, uma dívida que diz que está já paga. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. Então uma pessoa que não perdoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem morre é quem toma o veneno. Então é algo importante de refletirmos aqui também. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus, haja vista que houve com um ladrão na cruz, que creu no sacrifício de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse para ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. O que fez tudo isso, o que faz tudo isso é o grande amor de Deus, um Deus que amou o mundo de uma tal maneira. Nós temos na nossa leitura bíblica em classe, que é de João 3, do 1 ao 16, sendo que o verso 16, o último, é o texto áureo da Bíblia, nós podemos dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vez que nós mencionamos esse texto, nós trazemos a lembrança, e concluo o tópico 2, trazendo mais uma vez a lembrança que tudo de maior está nesse texto áureo da Bíblia, João 3,16. Como assim tudo de maior? Porque Deus, o maior ser, amou, maior mandamento, o mundo, o maior grupo de pessoas, de tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior gesto, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior posse, a vida de Deus. Glória a Deus, amém? Concluímos o tópico 2 e mencionamos isso porque a conclusão do terceiro subtópico é: haja vista que o que houve com o ladrão que na cruz creu. E essa é a palavra-chave, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro e último tópico, a santificação do novo homem. 3 subtópicos aqui. O primeiro deles, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. E qual é o sentido dessa palavra biblicamente? É perfeito? Não. Santo é separado. Está no mundo, mas não é do mundo. Está no mundo, mas não é influenciado pelo mundo, mas influencia o mundo. Por isso que na continuidade nós temos o quê? Já separado do mundo,
Olha a palavra, separado. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, algumas considerações aqui. A primeira delas, santo é separado, não é perfeito, mas nós estamos num processo, esse processo será estudado agora no próximo subtópico de santificação, ou seja, todos nós poderemos andar com uma plaquinha pendurada nas costas escrito em obras. E Filipenses 1, verso 6 diz que aquele que em vós começou a boa obra vai o quê? Aperfeiçoando até o dia de Cristo. E essa é a palavra-chave, aperfeiçoando. Outro texto aqui importante que esclarece isso, anote, é muito importante, use esses textos, reflita sobre esses textos, eles não constam aqui da revista, mas nós trazemos em todas as aulas texto para embasar e aclarear mais ainda o entendimento do que está sendo estudado. Efésios 4, versos 11 e 12. No verso 11, Jesus fala a respeito dos ministérios dados como presente à sua igreja. E no verso 12, uma expressão muito interessante, ele diz para que foram dados esses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. Que frase extraordinária! Aperfeiçoamento dos santos. São santos, mas não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. Então, santificação bíblica é hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Você certamente, eu estou me dirigindo a muitas pessoas que já beberam água numa talha, num filtro de barro, não é? Se você pega um novinho e bebe a primeira água passada por ele, tem gosto de barro, não é? Depois a segunda água também, e quanto mais água passa, mais vai desaparecendo o gosto de barro. O processo da santificação, ilustrado de uma maneira muito simples e muito compreensível, é esse. Quando nós viemos para Jesus, a gente sempre vem com gosto de barro tremendo, que é o velho homem, mas a água da palavra, a água do Espírito vai passando e o gosto de barro vai desaparecendo e vamos passando a exalar o bom perfume de Cristo. Nós todos estamos dentro desse processo glorioso. E aquele que em nós tem começado a boa obra, ele vai aperfeiçoando então essa obra. Amém? O segundo subtópico, a santificação como processo. No que diz respeito aos aspectos da doutrina da salvação, alguns aspectos são instantâneos. A justificação, que nós mencionamos aqui nessa aula. E alguns, eles têm um início, mas é um processo progressivo. A santificação, que é o que estamos estudando agora. Então, o processo da santificação teve início no novo nascimento, mas ele é um processo progressivo. Como disse, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então, nós vamos ter aqui o seguinte comentário no segundo parágrafo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, está sendo formado em nós o caráter de Cristo, aquele descrito em Gálatas 5:22, o contexto são as obras da carne, e Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. Quantos frutos são? Um fruto, é singular, mas esse fruto, para fins didáticos, podemos colocar, ele tem 9 gomos, e o primeiro deles é o amor, mas o fruto do Espírito é o amor. Faça essa leitura das 9 características daquilo que vai sendo formado em nós, que é o caráter de Cristo. Por isso é muito importante destacar, lembrando que o fruto é do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo em nós, influenciando a nossa vida, e mais do que tudo isso, nós somos a habitação do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Grande privilégio e grande responsabilidade também. E esse tema caráter, ele é muito importante. E o que é caráter? Caráter é o que nós somos quando estamos sozinhos. Caráter é o que nós somos quando estamos na frente do computador. Caráter é o que nós somos quando estamos debaixo de pressão. Então são algumas breves definições para clarear um pouco o entendimento da importância do caráter. Por que também isso é importante, e esse tema? Porque vivemos numa geração que valoriza bastante carisma e despreza o caráter. Então o caráter é importante na nossa vida de líderes também. Por quê? O poder é importante, mas o caráter é mais importante ainda, porque o caráter protege o poder. Amém?
Muito bem, o terceiro subtópico, a santificação é a vontade de Deus no homem. O texto é de Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mostrando a importância da santificação. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Por isso eu mencionei Gálatas 5:22, caráter de Cristo. Somos seus imitadores. E aqui eu amplio um pouco mais. O texto aqui é 1 Coríntios 11, 1. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, o ser imitador de Cristo, já comentamos aqui, está claro, baseado na leitura que acabamos de fazer. Agora, chamar a atenção que Paulo era gente como eu e você, pés de barro como eu e você. E ele diz, sede meus imitadores. Então, mesmo sendo gente, mesmo pecando, mesmo tendo falhas, ele tinha entendimento que ele tinha a responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis. Então ele disse, sede meus imitadores. Pode olhar para mim e imitar a minha conduta. Essa também é a nossa responsabilidade como cristão, de uma maneira geral, porque nós somos cartas vivas, lidas por todos os homens. A única Bíblia que muita gente vai ler é a minha vida e a sua vida. E, sendo professor, professora, sendo liderança, uma responsabilidade ainda maior. Primeiro, ensinamos aos olhos, ensinamos com as nossas próprias vidas. Depois, aos ouvidos. Então, chamar a atenção aqui da importância do exemplo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, e eu destaco aqui o se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. O texto é de João 1 e verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então quem nasceu de novo peca ainda? O mesmo João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Agora existe uma diferença. O ímpio planeja o pecado, vai atrás do pecado, abriga pecadinhos de estimação. Quem nasceu de novo já perdeu o gosto por pecar. Ele não vai atrás do pecado, ele não planeja o pecado, ele não abriga pecadinhos de estimação. O pecado já não tem domínio sobre aquele que foi liberto em Cristo e por Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Glória a Deus. Está aí o resumo da nossa última lição do trimestre. Se você puder aguardar mais um instantinho, vou dizer umas poucas coisas aqui. Quero ministrar uma bênção sobre a sua vida na conclusão desse trimestre. E o que eu gostaria de comentar é, primeiro, se essa aula foi bênção na sua vida, esse trimestre tem sido uma bênção, ajudado no seu crescimento cristão, trazido sólido alimento espiritual e ajudado no exercício do magistério cristão, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei, seu testemunho. Aqui nós lemos todos os comentários escritos aqui na timeline do YouTube. Também comentar o seguinte, no último evento que nós ministramos, antes desse período de quarentena, de confinamento, todos são sabedores do que o Brasil tem vivido, uma boa parte do mundo também, nós ministramos ali o simpósio de EBD na DEI Ipiranga, em Itapevi, no estado de São Paulo. Eu quero deixar registrado aqui um forte abraço ao pastor Daniel Chagas, ao pastor Maurício, também ao Adalberto e na pessoa dele, a toda a superintendência da EBD e todo o corpo docente de Itapevi, que sempre estão conosco aqui no canal EBD. Eles estão realizando ali um projeto muito bonito, chamado Vem para EBD, quem falta faz falta. Existe uma camisa aí do projeto, você vê aí, fui presenteado com uma delas. Foi uma alegria ter estado com os irmãos, parabéns por todo esse investimento. Acreditamos que tudo isso que tem acontecido vai passar no Brasil e no mundo. Precisamos continuar com o coração, mesmo no ensino da palavra do Senhor, usar os recursos que são disponíveis via online. E você que tem sido abençoado com as aulas e entende que ela pode também ser uma bênção na vida de outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos aqui do canal EBD. Também sobre as agendas, nós não tivemos nenhuma agenda cancelada, obviamente devido ao período de quarentena e esse confinamento, e nós tivemos, obviamente, as agendas, os eventos adiados a serem remarcados futuramente.
Então você que nos deseja também na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, num futuro, acreditamos que tudo isso vai passar. Você pode sempre manter contato conosco através do WhatsApp que aparece em todos os vídeos ou do e-mail que aparece na descrição de todos os vídeos também. Muito bem, nosso próximo encontro já deverá ser na nossa próximo trimestre. Nós esperamos ter a sua companhia. O próximo trimestre vai estudar a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós esperamos estar juntos aqui e esperamos que as videoaulas do canal EBD possa continuar sendo uma bênção na sua vida. Uma última informação antes de ministrar a bênção sobre sua vida: nós estamos presentes nas diversas redes sociais e dentro desse período nós estaremos entrando ao vivo e às vezes gravados, trazendo mensagens de fé, mensagens de esperança, estudos bíblicos. E se você deseja nos acompanhar também, compartilhar com outras pessoas, no Instagram, Aguinaldo Bet. No Facebook, nós temos a opção de 2 perfis, Aguinaldo Bet, Eliane Bet, e o Facebook do canal EBD, facebook.com/canal EBD. Você pode curtir lá e curtindo você recebe sempre as atualizações. E também aqui no canal EBD. Então esperamos continuar dentro desse período sempre juntos, mais juntos ainda, trazendo mensagem de fé, de esperança, estudos bíblicos totalmente genuínos, abalizados pela palavra de Deus, e que o canal EBD possa continuar e ser ainda mais um canal de bênção para você, atingindo cada vez o maior número de pessoas nos lugares mais distantes, contando com a sua ajuda, a sua colaboração no sentido da divulgação, e tudo isso para a glória de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de todos, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém.